queimando jogar. Não, você tá lá. Não, você não entendeu. Tem que botar aquela do trecho que tá aparecendo no vídeo. É assim. Aí não resolve, não? Eu quero saber que é isso que eu tô conseguindo. Você atrás não sai não. Sai não. Ainda não. Onde você tá ali? Você aparece? Não vai aparecer não, porque aí é a de dois. Entendeu? A de três. Você tá aqui? Essa daqui de frente, ó. É essa. Bote aqui, então. Tem que botar aqui, bota o lidinho. Isso. Então pronto, bota essa aqui. Não apareceu lá. Apareceu os três agora. Aí tô dizendo a você. Quem tá aparecendo agora ali? Pera aí que eu vou botar lá. Tá vendo aí? Agora tá os três. A gente vai ter que ser. Eu não vi ele falando. Peraí, só um minutinho. Vou sentar o dedo. Ok. Boa tarde. Ok, já estamos. Boa tarde, já estamos aqui ao vivo com o nosso querido Gustavo Ferraz. E quero que ele se apresente aqui para mim e para o Edmundo Braga. Quem é o Gustavo Ferraz? Primeiro, onde ele nasceu, o que é que ele gosta de fazer, fora da política. Me conta um pouco da sua história. Vamos lá. Primeiro, agradecer o convite de vocês. Né? O Braga é um grande amigo e uma alegria estar aqui nessa bancada. Você que, pelo papo aqui em off, você é um homem que gosta muito do tema educação, então, costumo dizer que a educação é a chave da liberdade, né? Então, tenho certeza que será um bom bate-papo aqui. Sou advogado, nasci em Salvador, né? Meus pais, minha mãe é paulista, meu pai é baiano, nasci aqui, os três irmãos nasceram aqui, 2 estão em São Paulo, um mora em Piracicaba e o outro mora em Barueri. Gustavo, além da profissão que você tem de advogado, o que você gosta mais de fazer? Eu gosto de futebol. É paixão nacional, né? Nosso paquetinho. Acompanho, sou torcedor do Vitória, então acompanho bem de perto o futebol. Está sofrendo igual a mim, sofrendo igual a mim e igual a Braga. Minha filha é torcedora também, acompanha os jogos comigo, sempre estamos no Barradão. O meu foi torcer pela companhia. Eu tive que dar camisa para ele. Vai sofrer menos que o pai. Não vai não, porque daqui a pouco a gente vira safra também. Aí, se organizar, tudo na vida organizado. de tempo. Quem tem planejamento não perde os objetivos. Concordo. Falando nisso, você acha, em primeiro lugar, não tem como fugir desse assunto de planejamento. Vamos lá. Você acha que a prefeita Débora Regis, ela tem um planejamento estratégico dela, a vista dela em um painel? Existe esse planejamento para a cidade? Olha, eu acho que a gente pode dividir esse momento em 2 partes. A campanha, né? Em que você tinha propostas que, de uma certa forma, encantaram o eleitor que estava cansado de um modelo de gestão na cidade, que já vinha aí há 16 anos. Tá? A ex-prefeita Noema Gramante. E ela se aproveitou muito bem desse momento de insatisfação popular e trouxe para o eleitor aquilo que o eleitor queria ouvir, né? Que não ia demitir, que não ia ter forasteiros, que a gestão era uma gestão do combate à corrupção e que a cidade ia ser bem mais planejada do que vinha sendo. E pós-eleição, as principais propostas e as principais promessas feitas pela Débora Regis já se quebraram no dia 1º de janeiro, na montagem do governo, né? Então, a gente já percebeu que em lugares estratégicos tinham pessoas de Camaçari, de Salvador, e também
pessoas que já faziam parte da gestão de Moema permaneciam, né, em funções importantes de relevância na gestão. Então, a partir dali, eu acho que foi um caminhar de uma agenda negativa, né? Ao não pagar o salário de 2024, ia resistir a pagar os salários da educação e da saúde. Então, se começou ali uma série de manifestações dos servidores públicos, né? E a partir daí, mesmo com o pagamento destes servidores, especialmente da saúde e da educação, né, a cidade passou a viver uma turbulência gigante, né? Porque é evidentemente que as pessoas foram, de uma certa forma, perdendo a fé na figura da prefeita, né? Em função das promessas não cumpridas e muitas coisas que foram mentiras, né? E que aí, daqui para frente, a gente vai começar a ver também. A questão da calamidade financeira, por exemplo, né? Você, uma entrevista do secretário da Saúde, César Grandão, morador da Itinga, ele fala em 40 milhões em caixa, né? Como foi? Como é que pode? Se tinha calamidade financeira, não tinha dinheiro. Como é que surgiu esse dinheiro? Esse dinheiro veio de onde? Quem mentiu? Foi o secretário ou foi a prefeita? Né? A secretária que assumiu a pasta após a renúncia precoce da Mirela Macedo, logo nos 4 primeiros dias de gestão, e ele foi colocado uma secretária interina que está interina até hoje, né? A secretária Elba é interina. É uma pessoa de Camaçari, da confiança do ex-prefeito Arinaldo Araújo, de Camaçari. Então, ela falava que não tinha encontrado nenhum tipo de medicamento. Mas a licitação para medicamentos veio em agosto. Até de lá para cá se sustentou, né? Os postos de saúde, né? As unidades básicas de saúde, de que forma? Então, assim, muita coisa ficou maldita. A gente que acompanha o Diário Oficial, que está nesse trabalho de fiscalização das contas públicas, né? A gente realmente fica sempre com a pulga atrás da orelha, porque a gente encontra, em determinado momento, contradições, né? Que são de absoluta relevância para a quebra, né, da relação de confiança entre a população. Como é que você descobriu isso? Você acha que o portal de transparência ele não é transparente ou ele está colocando... É uma transparência relativa, né? Mas a gente vai buscar no TCM, né? Vai buscar no Tribunal. Você fala relativo... Porque você não consegue encontrar tudo, né? Não consegue... Você acha que é proposital esse portal? Sim, por exemplo, você tem hoje funcionários contratados da prefeitura por cargos temporários, né? São os famosos TDs, que você não tem publicação no portal da transparência de quem são essas pessoas, né? Então, assim, são pessoas que têm contrato de 1 ano, de 6 meses, e que não estão lá no portal da transparência. Então, você acredita que essa inconsistência generalizada foi um reflexo desse aumento de IPTU exorbitante, esse colar como eu comecei até com Braga, daquela música do Hanoi, se colar com o só se dá bem. Então, você achou que essa inconsistência de sistema também alcançou a base de dados de IPTU? Não é uma coisa que realmente não foi no 71 do A gestão da Débora Regis é marcada pela marcha ré, né? Ela publicou recentemente um edital de processo seletivo reta para a educação. E lá foram feitas uma série de denúncias. Na lista das pessoas que estão aprovadas pelo processo seletivo, tem lá Maria. Quem é Maria? Pessoas que tiveram mestrado e que, na prova de títulos, evidentemente, que os títulos contam, né? Pós-graduações, mestrado, nota 3 para essas pessoas. Então, a chuva de denúncias foi tão grande que ela teve que voltar atrás. Na questão do IPTU, eu acho que ela trouxe um modelo que, teoricamente, funcionou em Salvador, porque Salvador tinha 26 anos sem uma revisão na planta genérica, né? Funcionou em Camaçari porque também há muitos anos não tinha uma revisão da planta genérica. A nossa planta genérica foi revisada na gestão do Márcio Paiva, em 2015. Então, com menos de 10 anos, Débora vai e mexe novamente no Código Tributário Municipal, alterando através de uma lei municipal. Através de tudo, ela mapeou a cidade, geografia. Aí ela fala que, vejam só, primeiro ela aprovou, né, a toque de caixa na Câmara de Vereadores, sem nenhum tipo de discussão com a sociedade e nem com os vereadores.
Porque você imagina um projeto de tamanha relevância para o município, não tem uma emenda do vereador. Né? Não teve não teve uma sessão para o debate do projeto. Eles fizeram uma reunião em que eu fui convidado pelo presidente Juca a participar dessa tal audiência com os vereadores. Eu estava um dia em casa, ele me ligou, passe aqui, vem aqui na Câmara que a gente vai discutir o projeto do IPTU. E nesse mesmo dia eu fui convidado a me retirar da sessão, porque os vereadores queriam discutir o projeto apenas com o secretário. Tá? De lá para cá o projeto foi aprovado, né, na Câmara, e nós passamos a contestar a aprovação e alertar a população sobre os efeitos, do impacto disso na renda familiar dos municípios de Lauro de Freitas. Não só das famílias, mas também do setor produtivo. Né? E não deu outra. Né? Os carnês começaram a chegar na casa das pessoas, as pessoas tendo acesso às informações contidas, né, nos boletos do IPTU, e ali se constatou uma série de inconsistências. Acho eu, inclusive, na minha pouca leitura, vamos dizer assim, do texto, não sou um tributarista, mas entendo um pouco, que sou advogado, eu acho que o projeto é inconstitucional. Por que inconstitucional? Porque existe uma lei que revê planta genérica e que ela traz, a prefeitura está cobrando retroativo há 5 anos de pessoas que fizeram quiosque, que fizeram até um piso intercavado na sua residência, na sua rua, né, de condomínios, está cobrando isso dos condomínios. A lei não pode retroagir para prejudicar ninguém. Né? E vocês vejam, os vereadores aprovaram, né, por folgada maioria, um projeto que trouxe verdadeiros absurdos. Vou te dar outro exemplo. As grandes redes de supermercado de Lauro de Freitas, que estão aqui, né, Açaí, Atacadão, Atacarejo, eles não pagam taxa de lixo porque eles não demandam esse serviço da prefeitura, eles têm um serviço próprio, eles contratam esse serviço. E no carnê de IPTU deles veio lá, taxa de lixo. Como é que você vai cobrar a taxa de lixo de alguém que não demanda o serviço? Né? Outras situações que foram aumentos de residências de 300%, 400%, 500%, isso chegou até a 1000%. Nossa. Né? Nós temos um abaixo-assinado que foi feito nesses últimos dias, né? Vamos dizer assim. Nós temos 8.000 assinaturas de pessoas que saíram do previsto na lei que ela própria aprovou, que foi o gatilho até 50%. Nós temos 8.000 assinaturas de moradores de Lauro de Freitas que estão lá com seu carnê de IPTU acima dos 50%, que vai da Itinga, de Vila Nova, de Portão, de Miragem, Buraquinho, do centro do Lauro de Freitas, da cidade de Vilas. Vilas foi muito atingida. Então deve ter gente em Vilas pagando aí R$10.000 de IPTU. Por aí, tem. Assim. Eu tenho um vizinho que saiu de 4.000 e pouco para 9.000 e tanto, quase 100%, mais de 100%. Então, assim, o que eu acho é que você traz um secretário que não conhece o município, o secretário da Fazenda, ele fala muito de números, ele parece um robozinho, né? Vai falando dos números com uma facilidade retada. Mas não entende que por trás disso, quando você vai mexer na legislação, você tem que pensar a quem você vai atingir isso, né? Com essa medida. E a correção salarial não chega. Além disso, você tem pessoas aposentadas que foram impactadas. Né? Famílias que têm entes enfermos dentro de casa e que gastam muito com remédios, né, para cuidar desse ente. Então, assim, não houve um cuidado, né? Porque acho que quando você vai mexer na planta genérica do município, evidentemente que a gente sabe que tem gente que se utiliza do expediente um pouco da malandragem e tal, para pagamentos. Mas a prefeitura teria que fazer um mapeamento disso, visitando as residências, né? Entendendo a realidade de cada morador. Então, Gustavo, fazendo uma pausa aqui, que o amigo esqueceu de me apresentar, estava só esperando me dar desse bravo e vou entrar. Entendeu? É o seguinte, então, com isso você me diz, eu, Braga News, estou aqui com vocês, um grande baluarte, Gustavo Ferraz. Esse cara está fazendo história e vai continuar fazendo história, porque ele é um fiscal através e a serviço do povo. Ele pode apontar e apostar nesse nome que vem forte, cada vez mais, na sua reivindicação, buscando lhe dar dignidade, de entendimento, de capacidade
de caráter para que você entenda as coisas que vêm acontecendo na cidade de Lauro de Freitas. Eu deixei Rogério pontuando, porque esse é um assunto que ele entende muito mais do que eu. Sim. Que é o Fundeb, que é o tributo, que é o IPTU, essa coisa toda. Mas agora me chama a atenção a desgraceira no caminho da feira e a chamada bandaleira. Porque hoje chega aos meus ouvidos que ia ter uma inauguração de uma contrapartida ali com aquele colégio, ali na entrada do condomínio Complexo Solar de Vila, que ali teria a inauguração de uma contrapartida, porque aquele colégio ali, de forma irregular, colocou a entrada e a saída dele para dentro do condomínio. Começa por aí. E ia lá a prefeita, e quem quer que fosse, inaugurar lá o seu Falta de serviço. aula de serviço. E aí, meu amigo, pasme, aí eu vou em cima da céu de raciocínio de que a pessoa que está legislando o IPTU e assim sucessivamente, e a economia da cidade, não conhece a cidade culturalmente, economicamente, de jeito nenhum. E por quê? Rapaz, você sabe onde eles foram? Foram para o parque da cidade. Tudo armado lá no Complexo Solar de Vila, e eles foram para o parque da cidade. Imagine um corpo de evento de dentro da prefeitura, deu perdido na prefeita. E ela foi lá para o parque da cidade, quando a coisa era ali no centro, ali de trás da Mini. Imperdível. Não tem como se perder dali. Então você, quando fala que eles estão fazendo uma bagaceira na cidade, porque não conhece a cidade, não tem sentimento, não tem moral, não tem respeito com as pessoas dessa cidade. E agora, Gustavo Ferrari? Não, é isso, é uma alerta que a gente vem fazendo, né? Forasteiro dá esse problema, né? Principalmente quando você tem muitos forasteiros. Então, assim, você tem carros que se deslocam diariamente para Camaçari, né? Para buscar e levar essas pessoas. Então, o custo de um forasteiro é muito grande, né? Se você tem aqui uma pessoa que pode fazer esse serviço mais barato, por que não trazer essa pessoa e traz uma pessoa de Camaçari? Ah, não, porque ela tem um compromisso com a Elinaldo, que ajudou ela na campanha. Já tem até um forasteiro de Santo Amaro que ia de Tem um carro. caminho lá para Santo Amaro também, que disseram que era de uma prefeita bairro. Rodava 150 quilômetros todo dia. 160, mais ou menos. Gastou um absurdo. Mas sabe o que é o pior de tudo isso aí? Que as pessoas que vieram não têm competência, a não ser fazer mal. É isso. Você acaba de me falar que o IPTU está acima de 50%. Que foi o que ela aprovou na Câmara. A gente evidentemente pensa Que ela aprovou. pode, né? Aí imagine Boa você. informação do ano. Imagine você. A cidade está sem secretário, sem vereador, sem pessoas da cidade que possam defender os nossos interesses. Hoje eu só vejo você com um único galo de briga dentro de uma linha, cercado por fascínoras, esdrúxulos, calafobéticos, e por pessoas que realmente tentam descaracterizar a crítica tão construtiva, porque eu não acredito, em momento nenhum poder de destruição por sua parte. Eu acredito num poder de, se a prefeita enxergasse melhor, estava te ouvindo. Se ela enxergasse melhor, ela estaria ouvindo e executando as coisas direita. Mas eles não querem ouvir. Eles estão num fator soberano, numa redoma de vida que não ouve ninguém. Portanto, Gustavo Ferraz, só quero te dizer uma coisa muito importante. Acredito eu o tamanho do seu arrependimento de ter investido o seu talento, sua capacidade, sua economia, sua inteligência, sua sabedoria para colocá-la no poder, e a paga que nós estamos recebendo pelo seu trabalho, pelo seu esforço, é o desastre. Mas eu acho assim, Braga, eu na verdade, quando eu apoiei a atual prefeita, eu estava apoiando a candidatura de Teobaldo Costa, que estava dentro do partido que eu estava, né, do União Brasil. A prefeita não era do União Brasil, ela vinha do PDT. Sim. Né? E Teobaldo, por razões profissionais, não pôde ser candidato. Então, migramos todos para a mesma posição, unificando aí o nosso campo, né?
e fomos todos com a Débora Regis. Mas, assim, eu nunca conversei meia hora com a Débora Regis. Né? Quando eu fui para o governo, fiquei 4 meses no governo, eu entendi que Débora é uma pessoa muito difícil. Né? Ela e a família, eles acham que sabem tudo sobre a cidade, sabem todo, conhecem muito a cidade. Né? E quando eu saí do governo e comecei a fazer, quando eu pedi para sair, na verdade, né, do governo, quando eu comecei a fazer esse trabalho de fiscalização das contas públicas, tentando ajudar a população a entender para onde está indo o dinheiro, eu comecei a ver que é muito mais mentiras, né, do que verdade. Conhecimento técnico, eles não têm nenhum, porque, no final das contas, são tantos absurdos praticados por eles e pelos aliados que só fazem mostrar para a gente, os moradores de Lauro de Freitas, que nós estamos muito mal entregues. Né? Eu soube até que uma consultoria contábil que fez o PPA, que fez a lei orçamentária do município. E no dia não teve dedo da prefeita e nem do secretariado para montar o orçamento municipal. E na sessão da Câmara foi uma funcionária de uma empresa representando a cidade para poder fazer. Eu estava lá. Era uma senhora que estava lá, não tinha o secretário da Fazenda, era uma senhora que estava representando a empresa e estava lá com uma técnica para responder perguntas. Entendeu? Então, não houve planejamento para as determinadas pastas. Não, o programa de governo que a gente não sabe, porque no final das contas foi prometido uma coisa no programa de governo, ela faz outra. Né? E se no Brasil a legislação eleitoral fosse uma legislação séria, né, eu acho que era um caso até de impedimento da prefeita. Existe ela não está cumprindo o que ela se comprometeu a fazer. Né? Existe um software que foi concebido pela gestão para fazer esse acompanhamento do... Não sei. Da ela pode responder, né? Não tenho ideia do que a prefeitura tem. O que eu posso dizer para você é o que eu acompanho, né? Licitações altíssimas, com valores exorbitantes, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Sim, contratação de máquinas pesadas. A empresa que venceu a licitação aqui era uma empresa que tinha um contrato em Camaçari, com a mesma secretária que está aqui, a Josilene Cardim. A Josilene Cardim é a secretária de Camaçari que veio ser secretária na mesma pasta que ela tinha em Camaçari aqui. E alguns fornecedores, por coincidência, né, ganharam também essas licitações aqui na Secretaria de Infraestrutura. Estão lá. Meu Deus! Isso. A Josilene Cardim responde ao processo na Justiça Federal. Eu torço para que ela seja dissolvida, mas ela responde ao processo na Justiça Federal, né, por improbidade administrativa, né, por um contrato de Candeias, quando ela foi secretária agora. Então quer dizer que essa senhora já é reincidente. É uma cigana, né, da política, né? É um fator, é uma ave da genealogia do mal migratória dentro de Lauro de Freitas. É uma cigana, né? Na verdade, agora foi de Candeias, foi de Camaçari, agora de Lauro de Freitas. E a gente até entendendo os ciganos, né, que são da Europa, que são viajantes, que são verdadeiros artesãos, não podemos se imaginar que estão implantados como estrangeiro aqui nessa terra. Pois é. Então, a gente percebe... Cigano gosta de dinheiro. Eu sei. E se não pagar... É problema, mata. Problema. Gustavo, se você hoje for gostar de Lauro de Freitas, que o importante que o cidadão de Lauro de Freitas entenda que a sua crítica é infundada em verdade, em fatos concretos e reais. Qual o conselho que você daria para salvar essa cidade da forca, do abismo que ela está caindo? Qual o seu conselho para o prefeito? Prefeito, eu acho que já está difícil para ela dar um cavalo de pau, vamos dizer assim, e reverter isso. Vou te dizer por quê. A Débora Regis hoje, ela acumula recursos, né? Faz muitas economias, e ela acha que com cimento e asfalto, ela vai resolver o problema da insatisfação popular. Né? Eu não vejo sensibilidade social, eu não vejo diálogo com as pessoas, eu não vejo as pessoas sendo bem tratadas por ela. Então, eu acho muito difícil quando um prefeito ele se afasta do povo, ele continuar no poder. Não é? A premissa número 1 não é as obras. O povo perdoa tudo, o povo tem um coração bom, mas ele não perdoa a traição e o afastamento.
né? Então, Débora traiu o povo de Lauro de Freitas com as promessas que ela não cumpre e fez ao contrário, e se afastou das pessoas. Ela não anda mais na rua, né? Ela só usa roupas de marca, está morando em vilas, ela é Itingueira. Nós elegemos alguém da Itinga, ela fez uma campanha, inclusive, dizendo assim: eu sou Itingueira, nós vamos eleger a primeira Itingueira prefeita de Lauro de Freitas. Veja o discurso dela. E a primeira coisa, da casa de todo mundo. e a primeira coisa que ela faz é mudar da Itinga. Ela foi morar em vilas, num condomínio de alto padrão, em Vilas do Atlântico. Então, assim, é difícil quando o poder sobe para a cabeça, né, Brami? Eu acho que não subiu só para a cabeça dela, né? Porque se subir só para a cabeça dela, estava bom. Porque alguém da família podia consertar. Mas subiu para a cabeça do marido, da irmã, da mãe. A mãe hoje, se você for agora ali, no Parque Santa Rita, tem um carro da prefeitura parado na porta da casa dela, servido a ela, a mãe dela. Então, assim, a mãe dela é servidora da prefeitura, está prestando algum tipo de serviço à cidade? Não. O que tem veículo à disposição dela, todo botado na porta da casa dela? Há pouco tempo eu vi uma imagem aí, Isso é você falando disso, sanidade. foi até Rogério que me mostrou, se eu não me engano, que tinha um carro da prefeitura no parque da cidade e uma senhora indo fazer xixi. Isso era altas horas da noite, lá no parque da cidade, do Banheiro Químico, né? Diz que quem conheceu o homem ou a mulher deu poder, né? Deu poder. Então, diante dessa circunstância e dessa coisa, pelo que você me diz aqui, a queda ela é descendente. Ela não tem como ascender se a coisa continua com a bancarrota que aí está. Eu tenho ouvido as forças aí que lá dentro a coisa já não é mais a mesma, que está havendo um atrito muito grande por questão de opiniões desencontradas. E eu vi você num comentário sobre a educação. Queria até que você fizesse esse comentário, porque o Rogério vai falar das verbas que estão sendo perdidas e que não foram adquiridas até agora. Tem algumas perguntinhas aqui do ouvinte, depois eu vou passar. Viu? Pronto, vamos lá, estou aqui à disposição. Vamos lá, Rogério. Eu queria falar só rapidinho de duas coisas que são importantíssimas para esse debate. Sim. Que são as obras já paralisadas, né, na gestão da prefeita. Nós temos uma obra na aula de Pitanga, que para mim é uma das obras mais feias, das obras de ordem Brasil afora. Sim. Ela se encontra parada praticamente, e já tem mais de um ano que essa obra está lá. Nós vamos passar o verão sem resolver aquela questão ali, inclusive com relação à mobilidade urbana, porque era uma via que tinha lateral à praia. Você tinha ida e volta, e hoje você está quase que numa via só, fazendo a ida e volta. Sem lugar para estacionar um carro, as pessoas frequentam a praia, os barqueiros que estão lá, etc. Então, uma obra que está paralisada, né? E a outra obra que está paralisada, base, foi uma obra que ela deu ordem de serviço no Jambeiro, na UBS, né? Então, assim, a obra, assim, está toda ela está formada, bonitinha, mas não tem uma pessoa dentro, não tem ninguém fazendo nada. Então, assim, você veja, com um ano de governo, você já tem problemas. Eu vou te dar outro exemplo aqui, que recentemente ela até deu uma declaração, que, na minha opinião, é uma declaração perigosa que ela deu, que ela fechou o Jorge Novis. O Jorge Novis, não. É o Jorge Novis. Mais uma vez. O Jorge Novis já está fechado há quase um ano. E que a empresa não tinha a capacidade de fazer a obra. Então, ela rescindiu o contrato. Eu não consigo encontrar onde está esse contrato rescindido. Para começar daí. O que eu soube é que a empresa que está fazendo a obra do hospital, aonde era o gripário, que ela vai transferir o hospital lá do centro para o gripário, ela pegou todo o orçamento de manutenção das unidades de saúde e concentrou ali para fazer aquela obra, e que é uma obra que, no primeiro momento, com certeza vai ser aplaudida pela população, mas depois, com o serviço precário e decadente, as pessoas vão começar a reclamar, mesmo com ele todo bonitinho, pintadinho, umas coisas novas. Eu falei aqui, nesse microfone, Cristina, que é testemunha, que eu achava uma aberração essa transposição de lá de onde está para ali, que é uma questão pessoal de vingança, porque é um contrato da gestão passada, é um convênio da gestão passada, que tecnicamente, para mim, estrategicamente, para a questão de transporte e outros segmentos, ali é um lugar
que não vai oferecer esse conforto e essa oportunidade toda. Mas como cada um tem que desmanchar uma para fazer outra para ter o seu nome, então é assim que acontece. A política, infelizmente, tem esse viés. Pois é. Então, assim, os números, eles não mentem, né? É uma realidade. Então, você veja, vamos falar da saúde. Lauro de Freitas era a 14ª cidade em acesso à saúde. Né? Eu estou falando do ranking nacional. Né? Hoje nós somos a 393, para o povo poder entender, né? Que está nos assistindo. Nossa nota é 35, a nota baixa. Né? Qualidade da saúde. Tivemos uma queda de 126 posições dos 5.000 municípios no Brasil. Repete isso aí. Nós tivemos uma queda de 126 posições. Está ouvindo aí? É a nona economia A sétima. Era a sétima, né? Deu uma caída. Né? Então, assim, nós estamos falando de uma posição Brasil de 367, uma nota de 57, uma nota baixa de acesso à qualidade da saúde. Esses números refletem problemas, né? Dificuldade para marcar exames e consultas, e as pessoas que estão nos vendo aí sabem bem o que é isso. Sobrecarga nas unidades de saúde, ou seja, muita gente demandando e pouca capacidade de atender essa oferta, praticamente. Oferta e procura. A oferta é muito menor do que a procura. A procura é muito maior. Falta de médicos especialistas. É uma coisa que eu venho falando há muito tempo. Não faz o menor sentido uma cidade que investe quase 270 milhões em saúde, não é? Do nosso orçamento está lá, não estou mentindo, não é? E você tem uma saúde tão precária como a nossa. Então, você veja, fragilidade na atenção básica, que o nosso povo aqui reclama muito desse atendimento, de UPAs, etc. Né? E baixa eficiência na gestão. Você veja, você teve um programa como o Fila Zero, que gastou uma fortuna em propaganda, mas não resolveu o problema e ela disse que ia resolver. Né? Você continua tendo um problema com falta de medicamentos. O pessoal do posto de saúde de Vida Nova, por exemplo, se tiver alguém de Vida Nova nos vendo, vai concordar. Não tem, está faltando medicamento, está faltando médicos especialistas. E eu vejo senhoras aqui, por exemplo, que têm filhos PCDs, que têm crianças com necessidades especiais, falando da necessidade de um neuropediatra. É a coisa mais difícil que você encontrar em Lauro de Freitas, é um neuropediatra. Né? Eu vou te dar outro exemplo aqui. Agora, recentemente, a médica, a clínica, que atende ali aqui na Avenida Fortaleza, ali tem um posto de saúde, né? Mais para dentro, eu me esqueci o lugar. Bom, enfim, nós temos um posto de saúde ali, a clínica saiu de férias em dezembro. Passou o mês todo sem atender ninguém, só atende agora em janeiro. Então, as pessoas têm que ficar esperando essa senhora voltar das férias para elas poderem... Mas aí tem que congelar a doença. Né? Tem que congelar a doença. Gustavo, está chegando perguntas aí. Depois eu quero que o Rogério fale dessa perda, dessa educação sem freio, desenfreada, que está descendo a ladeira de uma forma estúpida. Diga aí, Cristina, manda aí. Pronto. A primeira pergunta é da Alvide Talento.